Nesse tutorial eu falarei sobre as plataformas de salto, no caso triggers. Falarei um pouco sobre layout, como mudar o layout do Unity para facilitar com que a gente posicione os objetos na nossa cena. E também falarei um pouco sobre prefabs. Então, a gente viu aqui que o nosso jogo ele tem um lugar onde o jogador era supostamente onde que o jogador era para supostamente dar um salto aqui com um impulso para que ele possa chegar nessa outra parte aqui do jogo. Ele não consegue chegar aqui apenas pulando. Então, o que, que a gente faz nesse caso é a gente precisa criar um box collider para colocar ali nessa plataforma de salto aqui. Então, tenho que agora me aproximar desse local. Então eu venho aqui nessa minha hierarquia, crio um game object, adiciono, deixa eu só ver aqui direito o que eu tenho que fazer, adiciono o box collider para esse game object, então venho aqui em component, physics e box collider. Eu vou colocar o nome desse objeto de jump pad trigger 1. Eu tenho que tirar esse game object aqui no final, como eu vi. Então agora está tudo certo. Então eu vou tentar posicionar ele aqui utilizando Ctrl Shift para fazer aquele snap. Eu vou modificar aqui o meu layout para facilitar esse posicionamento. Então vem aqui for split e agora parece que teoricamente é para ficar um pouco mais fácil de posicionar esse prefab na minha cena. Então eu estou vendo aqui que ele ainda não está muito legal. Eu tenho que modificar isso aqui para wireframe. Vou deixar o wireframe de aqui mesmo. Então eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Aqui eu vou rotacionar e modificar ele, colocar ele um pouquinho aqui para o lado para ficar mais centralizado. Vou tentar modificar a escala dele, que ele não está pegando toda essa área aqui, então se eu colocar, no caso eu acho que os 3 só, X, deixa eu só ver aqui como está isso, é um 3 no X, ainda não está legal, vou colocar 4 aqui no X, vou colocar no Y, acho que está ok, no Z vou colocar 3 no Z, só tenho que ver aqui. Então 3 no Z e o X eu vou só ver aqui como que ele está. O X eu vou ter que colocar com 6. Então agora eu tenho esse jump pad no tamanho certo, box collider no tamanho certo. Eu venho aqui na minha visão de projeto e procuro o jump pad script e clique e arrasto ele nesse jump pad. Esse script ele tem uma variável chamada jump rate height e ela está assim. Vamos só ver aqui como que ele funciona. Eu vou aqui nele, opa, deu um impulsinho aqui,
Então nesse caso aqui, ó, ele está funcionando corretamente. Já a gente consegue chegar a essa plataforma, mas no caso a gente poderia aumentar esse valor se não quisesse, se quisesse que o LERPS chegasse a uma altura maior. Então, tendo isso, a gente agora vai criar um prefab para esse objeto, esse game object que a gente tem. Só quero ver aqui na nossa pasta aqui onde que eu posso criar isso. Então eu acho que, deixa eu só ver aqui onde que tem um prefab. Tá em props. Eu posso, já existe aqui um jump pad em props, mas eu posso deletar esse objeto aqui jump pad ou criar aqui um novo prefab. Então eu posso vir aqui a Create, clico o botão direito ali naquela pasta, Create e Prefab aqui. Eu vou colocar assim, Jump Pad Tutorial. Eu poderia colocar, deletar aquele Jump Pad, mas eu vou deixar aquele Jump Pad lá. Então aqui, o que eu faço agora? Esse Prefab aqui nada mais é do que um objeto vazio. Se eu clicar e arrastar esse meu Game Object que está na cena que eu acabei de criar para esse prefab, então agora ele será um prefab. Esse prefab ficará igual àquele Game Object que está na minha cena e o Game Object aqui agora estará linkado ao prefab. Existem outros lugares que eu tenho que colocar essa jump pad aqui na minha cena. Eu tenho que procurar aqui, mas vou falar que são 6 lugares. Então, agora eu tenho que só achar aqui onde que são esses outros lugares. Eu sei que aqui tem mais um. Um lugar está aqui. Então eu venho aqui nesse jump pad, clico e arrasto ele, coloco bem ali assim e está lá. Aqui eu posso modificar os valores dele. Eu venho aqui nessa visão, aperto F, venho aqui nessa visão, aperto F, venho aqui nessa visão, aperto F também. Então aqui eu vejo que eu posso deixar ele um pouco mais para cima. E nesse caso aqui eu tenho que rotacionar e diminuir aqui a minha escala no X para 4, 3. E para essa plataforma aqui eu vou ter que modificar os valores desse meu script aqui. A gente percebe que quando a gente modifica um valor de um prefab, ele fica em negrito. Por quê? Esse valor aqui, ele é pertencente apenas a esse game object que está a essa instância desse prefab, não vale para todos os prefab. Então, se eu voltar naquele outro jump pad trigger que tem aqui na minha cena, ele tem os valores dele aqui que continuam mesmo na escala X. Se eu vim aqui no meu prefab e modificar um dos valores aqui, ele vai modificar para todos os prefabs existentes na cena. Então, se eu voltar agora aqui, esse prefab tem a escala no Y de 2. E esse aqui também. Se eu voltar aqui no meu prefab e voltar para 1, aquele lá vai ficar, os dois terão a escala no eixo Y de 1 novamente. Porém, a gente viu que esse daqui, quando a gente muda um valor de um componente no prefab, só vale para aquele prefab. Esse
jump pad, esse jump pad que a gente tem lá, ele não vai, a gente não vai conseguir fazer o lerp chegar no local que a gente deseja. Vou tentar colocar o player naquela posição. Deixa eu só tentar aqui modificar ele. Tentar colocar o player lá. Vamos ver onde o player está. Ele está aqui. Agora, se eu começar o jogo... Não, eu tenho que colocar ele um pouquinho mais para cima aqui. E se eu começar o jogo, agora eu consigo chegar naquela parte. E a gente vê... Só voltar aqui. A gente vê que ele não vai muito alto. Então o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Mudar o valor do meu jump pad aqui, do meu script, jump height, para, deixa eu colocar aqui 15. 15 já é um valor que ele consegue chegar no andar de cima aqui, dessa parte. Mas eu vou colocar 17, porque eu quero que ele chegue ainda com... que sobre um pouco aí. Bom, consegui. Como a gente pode ver, ele está funcionando. Então é assim que funcionam as plataformas de salto. Como eu modifiquei esse script aqui durante o jogo, eu tenho que clicar play aqui e modificar ele novamente aqui para 17. Agora fica tudo salvo. Eu vou mudar o nome aqui desse meu jump para jump pad trigger 2. A gente usa sempre um game object vazio como uma pasta ou um container de game objects. Então eu coloco aqui jump pads, clico e arrasto, seguro o Ctrl aqui, seleciono os dois jump pads e arrasto para esse game object que eu acabei de criar, jump pads. Então fica fácil de eu para mim achar esses jump pads. Outra coisa, eu falei que existem seis lugares que a gente precisa colocar essas jump pads. Então, se eu vim aqui e digitar no launch, eu pensava que iria facilitar aqui pra gente, mas pelo jeito não. Mas a gente precisa então achar onde que estão esses 6 lugares para colocar essas jump pads. Eu achei 2, deve ter mais alguns lugares aqui para colocar. Eu não vou falar isso nesse tutorial, mas quem está fazendo pode procurar depois onde que estão esses lugares e mover esses objetos. Então a gente viu aqui, recapitulando, a gente viu aqui que esse for split layout aqui, ele ajuda a gente a posicionar os objetos, porque ele dá aqui uma visão aqui por cima e pelas laterais aqui, e além da visão em perspectiva. Então fica fácil de posicionar os objetos na cena. A gente viu o prefab, como que ele funciona, a ideia por trás de prefab, que a gente modifica o valor no prefab, modifica todos os objetos instanciados. Se a gente modifica no objeto, ele vai ficar apenas naquele objeto. A gente viu que um game object aqui, quando a gente quer criar um container, a gente cria um game object vazio e deixa os filhos e clica e arrasta os outros game objects para ele. Então é isso, pessoal, e acho que a ideia está aí, os jump pads estão funcionando. A gente continua esse nosso tutorial depois. Eu vou tentar aqui depois ajeitar esses jump pads nos locais corretos. Então até mais.